Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, para os meus amados e queridos irmãos, que a graça do Senhor nesta manhã alcança todos vocês. Estamos se aproximando do horário do meio-dia, falta 2 minutos, para o horário do meio-dia, que é um horário concentrado, que é um horário que nós devemos estar orando, estar pedindo ao Senhor proteção. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 91 que há um espírito da mortandade que assola ao meio-dia. Ele assola a esse horário do meio-dia. E só Deus, meus amados e queridos irmãos, para nos proteger, e só Deus para nos livrar dessa hora, O inimigo, ele está furioso. O inimigo, ele está furioso. O inimigo, ele está rugindo, O inimigo está, querendo brechas para destruir vidas, Oportunidade para estar destruindo vidas. Mas as nossas orações é que impede a ação do inimigo. É as nossas orações que impede a ação do mal. E por isso que nós devemos estar orando o Todo-Poderoso Deus, para que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, venha nos guardar dessa hora, venha nos proteger dessa hora. Louvado seja Deus. Então eu quero estar convidando meus amados e queridos irmãos para estar orando comigo, estar apresentando seus pedidos ao Senhor. Então eu quero que você ore agradecendo a Deus por esse momento que o Senhor está nos dando para a honra e glória do Senhor. Amém, meus amados queridos irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu vou dobrar o meu joelho aqui e você fica à vontade para falar com o Senhor. Amém? Senhor, amado Deus e querido Pai, graças eu te dou por essa rica oportunidade de entrar na sua presença em oração, Senhor, juntamente com essas pessoas e buscar o seu reino, buscar a sua presença, buscar a sua face. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a criação, o Senhor dos exércitos, o Deus soberano, o Deus majestoso, glorioso e magnífico. Aleluia! O Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. Oh, Deus maravilhoso, é em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós entramos, meu Senhor, na sua presença e oração, para estar te agradecendo por esse momento, por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando. Te agradecer pelo fôlego de vida, te agradecer pelo ar que nós estamos respirando, agradecer pela sua proteção, agradecer, meu Senhor, pelo Senhor, meu Deus, nos guardar, nos proteger e nos ajudar até aqui. Nesse momento, meu Senhor, eu quero, meu Deus, estar pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar o seu povo, que o Senhor venha, Senhor, de encontro a cada uma pessoa e que nessa tarde, ó Deus, o Senhor venha transformar a vida dessas pessoas, que o Senhor venha transformar a família, que o Senhor venha transformar o lar, que o Senhor venha transformar o caminho dessa pessoa, que o Senhor, Deus, venha iluminar a vida dessa pessoa, Senhor. Que nessa tarde o Senhor venha dar direção aos seus servos, que nessa tarde o Senhor venha fortalecer os seus filhos, que o Senhor venha renovar essa pessoa e que o Senhor venha revestir de toda a sua proteção, Senhor. Eu oro agora pedindo ao Senhor, meu Deus, que nessa tarde, Senhor, o Senhor venha livrar, meu Senhor, da mortandade, do espírito da mortandade
que assole ao meio-dia, do espírito destruidor. Que o Senhor venha, Senhor, proteger essa pessoa, que o Senhor venha cobrir, Senhor, de proteção, que o Senhor venha acampar em volta dessa pessoa os seus anjos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha desfazer, Senhor, com todo o laço de morte contra a vida dessa pessoa, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos parentes, e que o Senhor venha livrar, Senhor, meu Deus, de todo o perigo do mal. Que o Senhor venha livrar essa pessoa, Senhor, de todo ritual maligno. Que o Senhor venha livrar essa pessoa de toda retaliação do inferno, Senhor, de toda obra maligna, de todas as hostes espiritual do mal, que age nesse horário, meu Deus, atormentando, oprimindo vida e destruindo, Senhor, e destruindo vida, Senhor. Que o Senhor venha livrar, Senhor, essa pessoa dessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ti nós clamamos nesse momento, a Ti nós clamamos nessa hora, Senhor, porque nós só temos o Senhor a quem recorrer, nós só temos o Senhor a quem clamar, e a Tua palavra diz, Senhor, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe, e por isso que nós clamamos, Senhor, a Ti. Por isso que nós invocamos o seu santo e eterno nome. A tua palavra também diz, meu Deus, que todos aqueles que invocar o seu nome será salvo. E por isso que nós invocamos, que o Senhor venha salvar essa pessoa, Senhor, de todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora agora, meu Deus, para que o Senhor venha curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, Senhor. Cura, meu Deus, essa pessoa, removendo toda doença, toda enfermidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, restaurando a saúde dessa pessoa, meu Deus, e dando uma saúde saudável, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora agora pedindo ao Senhor, para que o Senhor venha visitar aqueles que estão no hospital, aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão em coma, nos aparelhos, aqueles que estão correndo risco de morte. Senhor, em nome de Jesus, Pai, salva essa criatura. Toca, Senhor, com a sua mão milagrosa, com a sua mão poderosa, Senhor, e arranca toda enfermidade do corpo dessa pessoa, toda doença, Senhor, e cura, Senhor, pelo seu poder, e sara essa pessoa, e livra, Senhor, do leito, meu Senhor, do leito de morte, do leito de sofrimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Envia um anjo do Senhor da cura, em nome de Jesus. Se essa pessoa estiver em casa acamado, Senhor, doente, Senhor, meu Deus, cura essa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tocando, meu Deus, aonde tiver enfermidade, vai tocando e vai removendo, vai tirando, em nome de Jesus, todas as dores, Senhor, do corpo dessa pessoa, e alivia, Senhor. Eu oro agora pedindo ao Senhor, meu Deus, por libertação, que o Senhor venha libertar essa criatura, que o Senhor venha libertar essa alma, que o Senhor venha, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, salvar essa criatura da destruição. Não deixa que o inimigo venha destruir, meu Senhor, a vida dessa pessoa, não, mas liberta, Senhor, nessa tarde, essa vida, liberta essa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, de todo o caminho do mal, Senhor. Liberta em nome do Senhor Jesus Cristo, de toda influência do mal, Senhor. Vai libertando essa pessoa nessa hora, vai libertando dos vícios, tirando essa pessoa dos vícios, Senhor, em nome de Jesus. Liberta do alcoolismo, liberta das drogas, liberta do cigarro, liberta, Senhor, meu Deus, essa pessoa, meu Senhor, de todo vício nessa hora. Transforma o coração, transforma a mente, transforma o caminho dessa pessoa, transforma o ambiente, em nome de Jesus, Pai. Muda a vida dessa pessoa, Senhor. Resgata essa pessoa, Senhor, da perdição, Senhor. Resgata essa pessoa da mão do inimigo, e não deixa que o inimigo venha cefar, não. Não deixa que o inimigo venha tragar, não, Senhor, mas salva essa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que essa pessoa venha ser alcançado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, ora agora pedindo, Senhor, para abençoar a família dessa pessoa, que o Senhor venha livrar essa casa,
que o Senhor venha livrar essa família de toda retaliação do mal, Senhor. Livra, Senhor, essa família, Senhor, em nome de Jesus, de toda ação do inimigo. Livra essa família, Senhor, de todo mal. Vai tirando do meio dessa família, Senhor, as brigas, as discussões, as contendas, as desavenças que tem destruído muitos lares, Senhor. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, a Ti eu te clamo agora, Senhor, em prol da vida dessa pessoa, Senhor. Restaura a família, Senhor. Traz união, Senhor. Traz a paz, traz a harmonia, em nome de Jesus. Enche essa família, Senhor, do seu amor, que um possa amar o outro, que um, Senhor, possa amar, Senhor, ao outro, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, transforma o coração dessa pessoa, meu Senhor, rancoroso. Transforma o coração dessa pessoa, Senhor. Meu Deus, se tiver mágoa, se tiver ódio, se tiver rancor, ranceio, Senhor, revolta, vingança, Senhor, por causa de uma discussão, por causa de uma briga, Senhor, por causa de um desentendimento, meu Deus, transforma o coração dessa pessoa, muda o pensamento, coloca o seu amor, Senhor, derrama o seu perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, mas restaura essa família. Ora agora, meu Deus, pedindo ao Senhor, transforma esse casamento, Senhor. Transforma o casamento dessa pessoa. Abençoa o casamento dessa pessoa. Enche de amor, Senhor. Em nome de Jesus. Não deixa que esse casamento venha acabar, não, Senhor. Não deixa que esse casamento venha chegar ao final, Senhor. Não deixa que esse casamento, Senhor, venha chegar ao divórcio, não. Mas restaura esse casamento, Senhor. Trazendo harmonia, Senhor. Trazendo união, meu Pai. Trazendo a paz, Senhor. E tudo que esse casal precisa, Senhor, para viver bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Transforma, Senhor. Transforma esse casal, Senhor. Que esse casal venha viver, Senhor, o seu propósito, que venha viver o seu plano, Senhor. Oh Deus, abençoa, meu Deus. Oh meu Pai, que nessa tarde o Senhor venha trazer salvação. A tua palavra disse: crê no Senhor Jesus, serei salvo tu e a tua casa. Oh meu Deus, colocamos, Senhor, nas suas mãos a nossa casa, a nossa família, colocamos tudo em suas mãos, depositamos diante do Senhor, colocamos, Senhor, nessa tarde, a nossa família no altar do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, abençoa a vida de todos agora, abençoa a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai tirando todas as barreiras, todos os obstáculos, Senhor. Vai tirando, Senhor, do caminho dessa pessoa toda dificuldade, em nome de Jesus, Pai. E abençoa, Senhor. Ora agora, Senhor, pedindo, Senhor, julga a causa dessa pessoa, em nome de Jesus. Abençoa a vida financeira, Senhor. Abençoa o trabalho dessa pessoa, abençoa o comércio dessa pessoa, abençoa a empresa dessa pessoa, abençoa, meu Deus, a profissão dessa pessoa, abençoa o curso, abençoa, meu Senhor, a faculdade dessa pessoa, abençoa o projeto de vida, abençoa o sonho dessa pessoa. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor, em todas as áreas, em todo sentido. Abençoa a vida sentimental dessa pessoa, a vida amorosa, Senhor. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida emocional dessa pessoa. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor venha remover, Senhor, meu Deus, o mal da depressão, o mal da insônia, o mal, Senhor, da ansiedade forte, Senhor, o mal, Senhor, meu Deus, que deixa essa pessoa, Senhor, desequilibrada, Senhor, apavorada, desesperada. Meu Deus, o mal que oprime, Senhor, vai tirando todo o mal nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, da vida, do caminho, do meio dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito do pânico, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de terror, de assombração, meu Deus, de perturbação, Senhor, de tribulação, atirando, Senhor, meu Deus, toda negatividade, toda carga negativa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e transforma a vida dessa pessoa, vai abençoando nessa tarde, Senhor, vai derramando sobre a vida dessa pessoa a alegria do Senhor, a alegria que vem do Teu Espírito, Senhor, vai derramando sobre a vida dessa pessoa, Senhor, a virtude do Teu Espírito Santo, a presença
do teu Espírito Santo, Senhor. Vai derramando, Senhor, a paz, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Ó, Senhor, tira, Senhor, a aflição, tira a angústia, tira a tristeza, tira todo o mal-estar da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai, e refrigera a alma dessa pessoa, acalma essa alma agitada, em nome de Jesus, Pai, e abençoa teus filhos nessa hora, porque a Ti nós entregamos tudo em Suas mãos, Senhor, e desde já, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus amado, e Pai querido, te agradecemos por tudo nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Meus amados, queridos irmãos, antes de eu finalizar essa oração, eu quero estar compartilhando uma mensagem com todos vocês. Eu quero estar deixando uma mensagem aqui com todos vocês. Amém? Agradeço você que tem ficado até o amém dessa oração. Agora eu quero estar compartilhando uma mensagem com todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus cura, né, nessa tarde todos que se encontram enfermos. Eu creio, sabe, que Deus, através dessa oração, tem operado na vida de pessoas aqui. Eu quero estar compartilhando uma mensagem, logo você vai ficar à vontade para você estar fazendo os seus afazeres, amém? A palavra do Senhor vai falar no Salmos 46, que diz aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. Você acredita que o Senhor é o seu socorro bem presente na hora de angústia? Quantas vezes você, eu e outras pessoas se encontra angustiado? Quantas vezes, né, nós já ter se encontrado assim, angustiado? Mas quando nós buscou ao Senhor, né, Ele tirou toda a angústia de nós e nos deu a sua alegria e a sua paz. Amém? Quantas vezes, né, que você ter se encontrado, sabe, no momento mal, no momento ruim, né, sem vontade de fazer nada, sem, sabe, expectativa para nada, sem ânimo. E aí, quando você buscou o Senhor, Ele alegrou seu coração, Ele fortaleceu o seu espírito, Ele te renovou, Ele te deu a paz, Ele te deu ânimo, sabe? E toda aquela sensação ruim, todo aquele clima ruim ter se passado. Quantas vezes isso já aconteceu com você, não é verdade? Quantas vezes? Por quê? Porque aquilo que nós, sabe, precisa para estar bem, nós encontramos no Senhor. Acredita? Aquilo que nós precisamos para estar bem, nós encontramos em quem? Nós encontramos no Senhor. Né? Nós encontramos no Senhor. Tem pessoa quando está angustiado, né, na sua angústia, ela procura assistir alguma coisa assim que possa, sabe, descontrair a mente dela, possa aliviar, né, a angústia, aquele momento ruim. Procura assistir, né, vídeos engraçados, mas só que a angústia por um momento que a pessoa está ali se descontraindo, assistindo um vídeo, né, de animação, um vídeo ali de alegria, né, ou um filme, até por aquele momento que a pessoa está assistindo, né, a angústia pode até, sabe, se afastar. Eu digo assim, que a angústia pode até se afastar, mas depois que a pessoa deixa de assistir,
a pessoa deixa de ver, sabe? A angústia volta de novo e a angústia torna a estar na vida da pessoa de novo e não acaba a angústia. Sabe como a angústia, sabe, é tirado? Sabe como a angústia vai embora de uma vez? O segredo, sabe qual é o segredo da angústia ir embora de uma vez e não voltar mais? É a presença de Deus. É a presença de Deus. A presença de Deus vai eliminar toda a angústia da nossa vida. Aí quando você, sabe, está angustiado e você entende que a angústia só pode ser combatido com a presença de Deus em sua vida, você dobra o seu joelho e vai orar ao Senhor. E de repente aquela angústia, aquela sensação ruim, aquela tristeza vai embora. Aí de repente você está alegre, você está se sentindo renovada, você está se sentindo fortalecida, você está se sentindo animada, sabe? E aquele dia que seria um dia ruim para você se torna um dia bom. E mais interessante, meus amados, queridos irmãos, que o nosso Deus, Ele é o nosso socorro. Ó, para você ver, que o nosso Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora de angústia. Lembra de uma mulher na Bíblia que se encontrava muito angustiada e amargurada de espírito. Lembra de uma mulher aí na Bíblia que se encontrava assim. Talvez você lembre de alguém que ter vivido por um tempo angustiada e amargurada de espírito, e que só veio ser renovada, fortalecida, né, e viveu uma vida melhor depois que Deus agiu na vida dela. Talvez você lembre de alguém. Talvez você esteja lembrando de alguma mulher na Bíblia que viveu momentos angustiados, momentos de amarguras, momentos de tristeza, que só veio, sabe, sentir alegria, só veio sentir a paz, o alívio, a leveza, o alívio, depois que Deus agiu na vida dela. Eu creio que você sabe quem é. Ana. Você já ouviu a história de Ana? Ana era uma mulher que vivia angustiada, amargurada de espírito. Mas quando ela foi buscar Deus, quando ela orou ao Senhor, né? Quando a resposta de Deus veio para a vida dela, ela se renovou. Ela estava ali diante do tabernáculo do Senhor orando, né? Se humilhando diante do Senhor, chorando amargamente, né? Estava angustiadamente. Ela estava ali orando ao Senhor. E a Bíblia vai falar que o sacerdote Eli disse para ela: vai, porque o Senhor ouviu a sua oração. Que Deus conceda o que você ter pedido a Ele. Olha para você ver a resposta do Senhor. Olha para você ver que é tão interessante que o sacerdote Eli foi usado por Deus. Vai, né, que Deus conceda aquilo que você ter pedido. Ou seja, o que o sacerdote Eli disse para Ana: vai, que Deus ouviu a sua oração. Que Deus ouviu a sua oração. E naquele momento, sabe, Ana se alegrou. Ana se alegrou. Ana se renovou com aquela palavra. Aquela palavra renovou Ana, sabendo Ana que Deus tinha ouvido a oração dela, as petições dela, que Deus tinha, sabe, que Deus tinha visto as lágrimas dela. Então, quando nós se encontramos como Ana, angustiado, entristecido, abatido, e nós buscamos no Senhor, sabe, a mudança, né, a transformação dessa situação, minha irmã, meu irmão, aí você vê Deus agindo. Aí você vê Deus agindo, Deus se fazendo presente bem no momento de angústia. Deus não está só nos nossos momentos bons, né? Porque tem hora que nós pensamos: Deus só está comigo quando
tudo está indo bem, quando tudo está dando certo. Não, meus amados queridos irmãos, Deus está conosco em todos os momentos. Deus não é igual ao homem. O homem está com você quando tudo está indo bem. Tem pessoas que só estão com você quando tudo está fluindo, quando tudo está dando certo, quando tudo está, sabe, favorecendo. Mas Deus é diferente, Deus está conosco até nos momentos ruins. Até nos momentos ruins. Deus está conosco. Deus, ele se faz presente até na hora da nossa angústia. Sabe? Tem hora que você está angustiado, que você procura alguém para te ajudar. Você procura alguém que faça alguma coisa por você. E você olha para um lado, olha para o outro, olha em sua volta. Não tem ninguém. Aí quando você olha para cima, aí você sabe que tem alguém que pode, sabe, se fazer presente na sua vida e pode te ajudar. Nunca esqueça de olhar para cima. Quando você olhar, né, para um lado, para o outro, em sua volta, procurando alguém que te ajuda, sabe? E se você não encontrar ninguém que possa te ajudar, olha para cima. Olha para cima. Olha para Jesus. Olha para Deus. Porque nós temos o costume, sabe, de olhar, sabe, para um lado, para o outro, olhar em nossa volta, procurando alguém para nos ajudar. Só que nós esquecemos, sabe, de olhar para cima. E às vezes nós fica, sabe, nós fica dizendo, não tem ninguém que possa me ajudar. Olha para cima. Olha para cima. Vai dobrar o seu joelho, vai orar, né? E você vai ver que Deus vai se fazer presente na sua vida. Eu lembro da história, sabe de quem? De Elias. Elias estava vivendo um momento, sabe, difícil. Ele estava muito angustiado. Ele parou debaixo de uma árvore que ele pediu a morte. Porque a situação dele estava tão ruim que chegou a esse ponto de ele pedir. Ele pedir a Deus que levasse ele. Só que a Bíblia vai falar que veio o anjo do Senhor e disse para Elias, come e bebe, dando a ele ali pão e água. E Elias foi, comeu, bebeu e dormiu de novo. Olha para você ver que Elias estava muito mal. Ele estava muito angustiado, estava dormindo para ver se a angústia passava, para ver se aquela sensação ruim passava, aquele clima ruim que ele estava vivendo passasse. Só que a Bíblia vai falar que o anjo, mais uma vez, toca em Elias e diz para Elias, come e bebe, porque a tua viagem é longa, o teu caminho é longo. E Elias, sabe, comeu, bebeu, se levantou e seguiu o caminho que levava ele ao Monte Sinai, o Monte de Deus, o Monte Horebe. E a Bíblia vai falar que Elias, chegando no monte, ele entrou dentro de uma caverna e ficou lá dentro de uma caverna. Elias estava muito angustiado. Estava muito angustiado. A angústia de Elias levou ele para dentro de uma caverna. E quantas vezes a nossa angústia nos leva, sabe, para um lugar isolado, que não tem ninguém. Quantas vezes quando nós estamos angustiados, nós procuramos lugares assim que nós não venhamos ter contato com ninguém. Sabe? Elias procurou uma caverna, porque a caverna seria o lugar que ninguém encontraria ele lá. Só que enquanto Elias pensava que ninguém encontraria ele lá dentro da caverna, Deus apareceu lá, perguntando a Elias o que Elias estava fazendo dentro daquela caverna. Que era para Elias estar fazendo outras coisas. Mas Elias estava onde? Dentro da caverna. E às vezes a angústia, meus amados queridos irmãos, nos leva para dentro de uma caverna. Nos leva para dentro de uma caverna. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele se faz presente nesses momentos na nossa vida. Ele se faz presente nesse momento da nossa vida. Às vezes nós pensamos que nós estamos só igual Elias. Elias pensava que já estava só, que não tinha ninguém por ele.
Só que Deus ali se manifestou a ele, Deus apareceu a ele e disse o que ele estava fazendo ali. Elias estava sob os cuidados de Deus. Deus estava com Elias. Deus só não estava com Elias quando o fogo caiu do céu. Deus só não estava com Elias, sabe? Quando ele profetizou contra Israel. Deus estava com Elias em todos os momentos. E Deus está comigo, com você, em todos os momentos. Até nos momentos mais duvidosos da nossa vida. Será que Deus está comigo mesmo? Porque se o Senhor tivesse comigo, a minha vida não estava assim. Deus está assim com você. Deus está assim com você. Pode crer que Deus está assim com você. E a palavra do Senhor vai falar, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai falar que o Senhor falou com Elias. E depois que o Senhor ter falado com Elias, que Elias veio sair da caverna. Aquilo restaurou a vida de Elias. A voz de Deus restaurou, sabe, a alegria, sabe, em Elias. Elias estava muito angustiado, mas quando ele ouviu a voz de Deus, a vida dele foi restaurada. Naquele momento, a alegria, a solidão, todo aquele clima ruim que estava na vida dele saiu, depois que ele ouviu a voz de Deus. Então, quando você sente a presença de Deus, ou ouve a voz de Deus, a sua alma começa, sabe, se alegrar. Começa a se alegrar. Então, na sua angústia, clama ao Senhor. Invoca ao Senhor. Mais um exemplo de alguém que se angustiou e Deus se fez presente foi na vida do seu filho. Jesus estava no jardim do Getsemane e ele estava angustiado, profundamente angustiado. E quanto àqueles que têm andado com ele, sabe? Andado com ele na missão, né, da obra de Deus, e quanto àqueles que já havia 3 anos convivendo com Jesus, estava, sabe, fazendo o quê? Dormindo. O discípulo que estava com Jesus estava dormindo bem na hora que Jesus estava angustiado. E quantas pessoas, né, não percebem a angústia do outro. Ainda que as pessoas que estão em sua volta não venham, sabe, perceber a sua angústia, ainda que as pessoas que estão em sua volta não venham perceber a sua tristeza, assim como o discípulo que não perceberam a tristeza de Jesus, a angústia de Jesus, ali no jardim do Getsemane, Deus, sabe, ele vê a sua angústia. Deus, ele vê a sua angústia. Ainda que ninguém não veja a sua angústia e não percebe como você está, Deus, ele vê a sua angústia. E a Bíblia vai falar que um anjo do Senhor desceu ali para consolar Jesus. Olha para você ver. Olha para você ver. Que um anjo do Senhor desceu ali para consolar Jesus quando ele estava angustiado. E tenha certeza, meus amados queridos irmãos, ainda que nós não veja, sabe, com nossos olhos físicos, o anjo do Senhor, mas Deus sempre envia um anjo dele para nos consolar, Sempre ele envia, sabe, um anjo dele para nos renovar, para nos dar força, para nos dar ânimo. Amém? Jesus sempre envia. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos: estarei convosco até a consumação desse século. Jesus não estava só com os discípulos quando ele vivia. Jesus também está com a sua igreja. Ele estava querendo dizer: eu estou com a minha igreja até a consumação do século. Se você é a igreja de Jesus, se você é um servo de Jesus, se você é uma pessoa que ama Jesus, que anda no caminho dele, Jesus vai estar com você
até o momento que você estiver vivendo. Jesus está com a sua igreja. Jesus está com os seus filhos. Estarei convosco até a consumação desse século. Jesus estará com você até, sabe, o último respiro seu. Ele estará com você. Até o seu último respiro, Ele estará com você. Agora, você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Amém? Você tem que confiar em Deus. Como diz a palavra do Senhor, no Salmos 46, no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. Glória a Deus. Amém? Ele é o nosso socorro bem presente na hora de angústia. Aqui no versículo 10, diz aqui: aquieta-vos e sabeis em que eu sou Deus. Serei exaltador entre os gentios. Serei exaltador sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Amém? É o nosso refúgio. Então, meus amados, queridos irmãos, confia no Senhor. Confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor. Vive na dependência de Deus. Vive na dependência do Senhor. Glória a Deus. Eu quero desejar para você uma boa tarde. Até as próximas orações, se o nosso bom Deus permitir. Fica com Deus. Deus abençoe.